Oi, gente, tudo bem? A gente está começando aqui mais uma aula nossa. Essa aula 13, eu vou começar a falar um pouco como que é a relação de desenhar com objetos reais, que até agora a gente trabalhou com imagens, né? Copiar de uma foto, pegar uma foto da internet, agora é um mais específico agora com objetos reais. Bom, começando quando a gente começa pelo o nosso desenho, o método que a gente vai observar o nosso objeto quando ele estiver em cima da mesa vai modificar o nosso ângulo de vista sobre ele. Então eu sempre acho que para você começar a desenhar, a melhor coisa para se iniciar é primeiro ajeitar a sua postura, para que você tenha um ângulo de visão com a sua postura correta. Dessa forma você mantém a sua postura correta, vai sentir menos dor nas costas, caso você precise ficar lá muito tempo. E você vai conseguir visualizar bem o seu objeto e você vai manter aquele ângulo e então você vai manter a sua postura daquela forma, ficar de um jeito confortável. Dessa forma que coloquei, tipo, o ângulo do seu olhar influencia na forma que você desenha um objeto real. Isso é uma das dificuldades um pouquinho maior quando você tá do que desenhando uma imagem. Porque independente de como você olhar a imagem, vai ser a mesma imagem, vai ser algo estático. O objeto real, às vezes uma jogadinha pro lado, pro outro, que você faz, pronto, já muda um pouco o ângulo. E aí às vezes modifica algum reflexo, pode modificar a forma do objeto um pouco. Então é uma dificuldade um pouco maior do que o que a gente estava vendo até agora. Bom, quando a gente está se tratando de materiais dos objetos, normalmente eles colocam algo assim, algo que reflete, ou algo que é translúcido, sabe? Você consegue ver. E o seu movimento corporal pode acabar modificando esses reflexos. Além das pessoas ao redor, né? Se for um objeto muito polido. Aqui, por exemplo, peguei essa peça, não sei do que é, mas é uma peça cromada e você consegue ver alguns reflexos na imagem que é do momento que foi tirada a foto. Ou seja, se você estivesse desenhando esse objeto ao vivo, você ia ver o seu corpo, a sua imagem projetada nessa peça, porque ela reflete o que está à volta dela. Então isso acaba sendo uma dificuldade um pouco maior quando você vai retratar um objeto existente. Aqui foi um outro exemplo que eu peguei, um GIF da internet, mas é justamente para mostrar que as iluminações mudam. Às vezes uma pessoa que levantou na sala, se for um objeto muito reluzente, ou que seja algo que refrate dessa forma, que tenha esse comportamento. Às vezes uma pessoa saindo, levantando, já muda o seu desenho, e isso às vezes acaba gerando uma certa ansiedade. Mas isso é comum de acontecer, então não se sintam mal na hora que vocês estiverem desenhando, se adaptações precisarem acontecer. Acho que faz parte da dinâmica ali do objeto. Eles acabam interagindo com outros objetos também, se for mais de um, às vezes o jeito que você coloca. Normalmente é numa carteira e a luz é artificial, então a luz não altera tanto. Só que, por exemplo, a carteira ela costuma ser clara, e aí o reflexo da carteira no objeto, na minha prova pelo menos era assim. Aí o próprio reflexo da carteira no objeto acaba gerando uma fonte de luz diferente do que só a luz da sala. Fora a parte da galera que às vezes pode se movimentar na cadeira, na carteira, isso pode acabar trazendo alguma alteração no desenho. Aqui eu peguei essa imagem desse parafuso em cima da mesa, que sempre tem essa ideia que a luz vem de um ponto e a sombra está no outro. Mas às vezes o material que está sendo interagido, aqui por exemplo, esse parafuso, quando ele está colocado sobre a mesa, você vê que ele acaba recebendo um pouco de iluminação da própria mesa. Eu deixei circulado aqui para ficar um pouco mais visualizável, que isso acaba mudando a interação do objeto, que é não só o objeto em si, mas a interação dele com o ambiente. Então, como que a gente resolve esse tipo de problema, né? Eu sempre falo que a gente tem que fazer tudo uma sentada só, né? No caso, é uma prova de habilidades, então vocês meio que precisam separar o objeto em partes e ir finalizando cada parte dele por vez, assim. Não ficar indo e voltando entre o objeto. Eu vou pegar aqui um exemplo. Por exemplo, se você fosse pegar essa luminária para você desenhar, seria bom você escolher uma parte dela, aqui no caso, e desenhar inteira ela, colocar os reflexos, deixar ela mais ou menos finalizada, o mais finalizado possível, para você conseguir partir para a próxima parte
porque às vezes as alterações podem acontecer e isso pode te deixar perdido se você fizer quando você estiver desenhando. Pode fazer o esboço inteiro da sua luminária, pode colocar os reflexos assim rapidinho de todas, mas quando você começar a finalizar, finaliza toda aquela área. Isso vai ajudar você a manter uma coerência maior do seu desenho. Movimentos podem acontecer, então se você precisar fazer ajustes nele com o passar do desenho, fique tranquilo. Esses tipos de reflexos não costumam ser muito perceptíveis no, na hora da correção. Até porque você não tem como a pessoa ver o ponto de vista que você estava vendo. Se você conseguir manter uma verossimilhança de você entender qual é o material do objeto, entender a interação dele com o ambiente, acho que é o que importa. Então, se você precisar se adaptar ali na hora, se alguém levantou, não se desespera. Só continua, faz o jeito que você achar mais bem adaptado ali na hora, é normal esse tipo de coisa acontecer. E sempre também não esquecer de quando você está desenhando um objeto, normalmente ele está interagindo com o cenário de alguma forma, quando é um objeto real. E essa interação é bom você colocar, você representar isso. Se for um objeto translúcido, que é um objeto que a galera chama de transparente, ele tem uma interação com outros objetos. Então ele aparece o que está atrás dele, acaba sendo visível o cenário que ele está inserido. Se for carteira, isso vai também ser visualizável. E fora a parte que ele pode apresentar reflexos também. E dependendo da fonte de luz. Normalmente a fonte de luz é a fonte da própria sala. E então não altera muito dentro de 2 horas. Se fosse uma luz natural seria um pouquinho mais complicado. Aqui, por exemplo, eu peguei esse objeto, não faço ideia do que seja isso, mas era só para mostrar que tem alguns pontos dele que ele acaba, se você fosse desenhar e retratar ele, você acaba desenhando um pouco do cenário, porque ele é translúcido. Então você vê um pouco através dele. Aqui, por exemplo, tem aquela parte que dá para ver a divisão da mesa sendo colocada ali no objeto e até cores do fundo, como se fosse, que acabam aparecendo na própria imagem do objeto mesmo, quando você for representar, porque a interação dele é natural com o cenário, ou que está tudo bem. Então, vocês mantenham isso em mente quando vocês forem desenhar o objeto de vocês. E quando você for fazer a sua finalização, você finaliza ele da mesma forma que você finalizava os desenhos, que até agora, da xícara, se vocês fizeram o exercício número 1, e o contraste, como sempre, ele é uma ferramenta muito importante, ele vai ajudar muito você no realismo e na sensação de tridimensionalidade do objeto, parecer que o seu objeto é mais real. E isso também é uma parte, quando você for fazer algum objeto que esteja refletindo uma luz, quanto mais escura as sombras que você colocar, mais destaque você vai dar para as partes iluminadas. Ou seja, um jeito de você iluminar o seu objeto é escurecendo a sombra, que é o contraste que vai acabar trazendo essa sensação. Aqui eu peguei dois desenhos do Martin Luther King, peguei da internet, e para mostrar como o contraste acaba trazendo a imagem dele. Tem a coisa de finalização de técnica também, do desenho, mas como o contraste do desenho traz essa sensação de 3D, parecendo que tem algo na frente. Aqui também, como você consegue destacar partes iluminadas a partir do escurecimento das sombras. Ó, se você olhar bem no rosto dele, tem partes que parece que estão acesas, estão brilhando, e justamente isso vem devido à parte mais escura dele, entendeu? Isso aqui é de uns outros slides de outras aulas que eu trouxe aqui para vocês, mas é justamente isso. Ali é só uma parte que foi deixada em branco, porque a parte escura foi de fato escurecida. E como isso ajuda na nossa sensação de tridimensionalidade no desenho. E agora eu vou passar um segundo exercício para vocês. Fazia um tempo já que a gente não tinha um exercício. E vocês vão escolher um objeto real na casa de vocês para desenhar. Você precisa pegar um objeto real, não vale uma imagem da internet, você tem que ter o objeto. E, e você pode escolher ser um objeto translúcido, né, que seria o transparente, ou um objeto polido, que é algo que reflete. Esse aqui é o polido, pode pegar talher, pode pegar chave, dependendo, sei lá, uma chaleira, uma caneca de metal,
Ou os translúcidos, opa, ó, gente. Ou os translúcidos que são esses que você consegue ver um copo, uma taça, um algum enfeite de vidro, um óculos também, algo que seja nessa pegada aí. Vocês escolhem. Então vocês escolhem um objeto ou outro. É para desenhar um só, não é para desenhar os dois. Vocês escolhem que é um objeto transparente ou polido. Não se esqueça, se você pegar o transparente, tem a interação dele com o ambiente. E se você pegar um polido, tem os reflexos para você colocar no seu material. Tem que ser um objeto real, um objeto que vocês peguem aí na casa de vocês. O tamanho dele, vocês coloquem mais ou menos do tamanho que eu tinha dito no exercício anterior. Faz um desenho que ele ocupe a sua folha, não precisa ocupar a folha inteira, mas não faça um desenho minúsculo. Se você pegar um objeto muito pequeno, amplia ele um pouco. Se você pegar algo do tamanho de um talher, acho que dá para manter o tamanho, sabe? Algo que faça o exercício valer a pena para vocês. Caso vocês tenham dúvida, podem entrar em contato comigo. Pode mandar foto do seu objeto e falar, ó, esse aqui eu estava querendo fazer. A gente conversa. E para entrega do trabalho é no mesmo esquema do anterior. Você manda no meu e-mail. Aí você vai mandar uma foto do seu desenho, uma foto aproximada do seu desenho e uma foto do objeto. Pode botar o objeto em cima do desenho também, se você quiser. Deixando assim um do lado do outro para que eu possa visualizar. A data da entrega, eu estou deixando meio em aberto, assim. Eu vou deixar, por enquanto, daqui a 2 semanas. Não nessa sexta agora, na próxima. Mas se você precisar entregar depois, tá tudo bem, pode me dar um toque. Eu prefiro quando vocês me avisam, quando vocês não podem. Mas se você acabou esquecendo, se você ainda não fez o anterior, pode entrar em contato comigo, a gente se organiza para fazer essas entregas, porque é importante que vocês façam os exercícios, porque para vocês aprenderem a desenhar, vocês têm que treinar. Então, vocês podem assistir todas as minhas aulas, mas o treino também é muito importante. E aí você coloca no mesmo esquema do anterior, que é no assunto você põe o seu nome, entrega do trabalho 2, aqui no caso eu acabei esquecendo de colocar no slide. Você anexa as imagens, coloca o seu nome completo, pode colocar no corpo do e-mail, você pode colocar dúvidas e dificuldades que você teve no seu, do seu do decorrer do exercício. E agora só reforçando, você escolhe um objeto real, você desenha só um objeto real. Se você tiver com dificuldade ou em dúvida qual objeto utilizar, pode entrar em contato comigo pelo nosso grupo. Se você precisa de uma confirmação, tipo assim, ah, quero esse objeto, mas eu não sei se ele é bom, você pode entrar em contato também comigo. Bom, galera, esse vai ser um exercício um pouco diferente do que a gente fez até agora. Até agora a gente trabalhou só desenhando imagens que eram estáticas e paradas. Então, se você estiver inseguro, se você precisar de ajuda, pode entrar em contato comigo, que aí eu ajudo vocês a escolher o objeto, se vocês estiverem com medo ou inseguros. E na aula que vem eu vou fazer um passo a passo de uma imagem, no caso, porque eu não posso fazer com objeto ao vivo para vocês, mas eu vou fazer numa imagem e vou mostrar mais ou menos como fazer a dinâmica, sabe? Mas é o que eu expliquei para vocês aqui na aula. Pega uma imagem, e quando você tem o seu objeto ali, ajeita sua postura, tem a visualização dele, separa ele em partes, faz uma parte por vez, mas é isso. Eu vou trazer aqui na próxima aula um exemplo prático para para quem esteja um pouco inseguro, a gente possa tratar disso. Enfim, galera, eu acho que eu já saio amanhã ou depois, não vai demorar muito não. Até a próxima